E essa relação de espaços com redes de mobilidade também dá uma outra conotação, dá um outro sentido. Nós, cidadãos, nós, povo brasileiro, nós, técnicos, prefeitos, vereadores, precisamos entender que nós temos um início, meio e fim. O tempo do indivíduo é diferente do tempo da cidade. Quantos comentários que nós ouvimos de pessoas que falam para nós, isso é só no futuro, não adianta nós planejarmos agora, porque isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer para a tua vida. Mas nós não podemos esquecer que quando nós nos partirmos, a cidade permanece, a vida da cidade permanece. E o nosso olhar e as nossas atitudes necessitam ser pensadas para o futuro, não para o presente, não para estes momentos. Nós temos que acabar de apagar incêndio e proporcionar uma visão e estratégia de mobilidade, entendendo que o tempo da cidade é diferente do tempo dos homens. E, ao mesmo tempo, recusar a pensar de forma unitária. Porque eu penso assim, porque o meu segmento, porque nós desta parte da cidade, ou nós do nosso bairro, ou nós da nossa empresa. Pensar a cidade é entender que existe uma hierarquia de pensamentos, existe uma hierarquia de funções, mas essa hierarquia de pensamentos e de funções sempre tem que ser colocada em prática. Em primeiro lugar, o coletivo, e segundo lugar, o individual. Primeiro lugar, o que é público, segundo lugar, o que é privado. E por fim, as grandes brigas hoje, elas não acontecem mais na cidade pela luta de classes. Antigamente a gente via a classe dos trabalhadores, a classe dos empresários, a classe daqui, a classe dali. O pensamento da cidade hoje é pela briga de espaços. E na briga de espaços, sempre precisamos estar, em primeiro lugar, a briga do espaço público e não do espaço individual. A provocação que eu faço é de um escritor que, em 1867, no Guia de Paris, o Edmond About escreve sobre a interferência da hierarquia viária para aquela cidade, que 150 anos após verificou o quanto o impacto nas redes de mobilidade naquele tempo fez com que modificasse o planejamento daquela cidade. Leremos juntos. Abre aspas. Quando tomarmos 1/4 do terreno para as ruas largas, o resto se venderá mais caro do que tudo o que já se pagou. Por quê? Porque as grandes cidades, no atual estado de civilização, são apenas aglomerações de homens apressados. Uma rua reta, larga e bem pavimentada aproxima e, por assim dizer, coloca em contato dois pontos que nos pareciam distantes uma légua. A pergunta que nós fazemos: a prioridade está nas pessoas ou nos veículos? Mais recentemente, a cidade de Santiago fez esse slide, fez estas imagens justamente para provocar em nós esse sentimento. Nos últimos anos, nós estamos planejando a cidade para os veículos. Nós não estamos planejando a cidade para as pessoas. São as pessoas que se movem nas cidades através dos veículos. Só que nós estamos priorizando os veículos individuais e não os veículos coletivos e públicos. A maior provocação nossa é a frase do atual deputado e ex-prefeito e governador de São Paulo, onde coloca naquele momento que o engarrafamento é progresso. Em 1996, no jornal da Folha de São Paulo, o prefeito Maluf externava, abre aspas, graças a Deus que tem engarrafamento, bendito engarrafamento, engarrafamento é sinal de progresso. Hoje nós criticamos esse tipo de pensamento, mas há 20 anos
há 20 anos, este pensamento era um pensamento unânime. Este pensamento era um pensamento que quanto mais carros nós vendermos, quanto mais carros nós produzimos, melhor vai ser o desempenho da indústria brasileira e melhor vai ser para as cidades. Quanto mais investimentos São Paulo fez para resolver o problema de infraestrutura, priorizando o automóvel, mais congestionamento proporcionou para aquelas vias. A nossa fala aqui é no intuito de despertar que quanto mais investimentos nós priorizando, desculpa a redundância, o automóvel, o veículo individual, menos nós vamos resolver o problema das cidades brasileiras. E menos nós vamos resolver o problema dos respectivos congestionamentos. Qual é o pensamento do Brasil? E quem anda de carro? Quer mais espaço nas vias, quer mais pistas e menos congestionamento. Ou quem está dentro do carro pensa, queremos menos carros na rua. Cada um que está dirigindo o seu carro fica pensando, o que estes carros estão fazendo aqui? Ou seja, quer transporte coletivo para os outros. O que pensa quem anda de ônibus? Por que não tem um carro? E, portanto, está horrível para os automóveis, está horrível para os ônibus e está horrível também para os pedestres. Porque não há respeito também para os pedestres. Poucas cidades brasileiras respeitam e dão preferência, não é prioridade, preferência para o pedestre, principalmente quando eles se deslocam em cima da faixa de pedestre ou, como dito de forma equivocada ou errônea, faixa de segurança, na verdade é faixa para pedestre. Isso quer dizer a preferência do deslocamento em cima da faixa de pedestre é do pedestre. Isso quer dizer qualquer veículo necessita parar para dar preferência ao pedestre. E o pior de tudo é o sedentarismo. Nós não caminhamos. Enquanto não achamos outro planeta para viver, o que o Pequeno Príncipe ou nós podemos e devemos fazer? It's smarter to travel in groups. Então, os estudos de impacto de mobilidade. A partir desse momento a gente divide qual é o cenário mundial e qual é o cenário nacional. No cenário mundial, a União Internacional de Transporte Público tem uma missão. Deu uma missão para que até 2025 nós possamos multiplicar por 2, portanto duplicar com que todas as redes de mobilidade, todas as viagens dia sejam realizadas pelo transporte público, pelo transporte coletivo. E isso é uma missão que o mundo inteiro está direcionado. Até 2025, haverá um acréscimo de 40% da população mundial, 50% do número de viagens, 30% do transporte público e 80% do transporte particular. Então a missão é fazer com que isso não ocorra.
principalmente priorizando os investimentos para que ocorra o transporte público. A consequência disso é relação direta também no consumo de energia. Vejam bem, priorizando o transporte coletivo, nós temos uma relação direta também com o custo da energia mundial, fazendo com que haja 700 milhões de toneladas de consumo de energia de 2005 para 2025 para 720, diminuindo consideravelmente a missão caso o mundo inteiro não priorize esse tipo de investimento. E essa relação também está na relação dos gases de efeito estufa. Se nós não fizermos nada, o consumo de gases e a liberação de gases de efeito de estufa, no mundo inteiro será um acréscimo de 30%. Se nós priorizarmos o transporte coletivo, esse acréscimo não será mais do que 0,5%. E essa relação também do transporte coletivo está para a saúde. Inúmeros estudos realizados na área da saúde provocam e desafiam as cidades mundiais quando fazem a relação de que quanto mais o transporte coletivo é priorizado, menor é a taxa de obesidade naquela população. Percebam bem a relação. Quanto maior o transporte coletivo é priorizado como meio de mobilidade no mundo, especificamente nas cidades, menor é a taxa de obesidade. E nós vamos dar exemplo de algumas cidades, e fiz questão de colocar essas cidades, que são cidades que não estão no primeiro mundo. Não são somente europeias, são cidades inseridas e localizadas, situadas nos países que são de terceiro mundo. O exemplo aqui é de Teherã, no país Irã, que fez com que houvesse essa discussão também priorizando o transporte coletivo, fazendo os investimentos no metrô e no BRT, que é Bus Rapid Traffic. Isso quer dizer, são formas de se locomover de forma rápida através do ônibus. Outro exemplo é o exemplo da Etiópia. Percebam bem, olha a imagem que nós temos da Etiópia. A Etiópia é um país muito mais pobre que o Brasil, com cidades populosas e densificadas como o Brasil, mas ao mesmo tempo são cidades que se acordam e proporcionam a aceitação de cumprir essa missão. Outro exemplo é um exemplo de Seul, de uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, que também se acorda para esse tipo de análise, para esse tipo de constatação, priorizando como meio de mobilidade os investimentos públicos, e o resultado na malha viária é esse. Essa é uma imagem de um livro de Bogotá, que é um país hoje que começa a ser estudado, principalmente pelos investimentos que proporcionam na malha viária, no lazer e no entretenimento, com grandes praças, parques e jardins para a comunidade, aumentando a qualidade de vida das pessoas, e ao mesmo tempo no transporte coletivo.